Bem-vindos, está entrando no ar o Giro Esporte do Portal Notícias Bahia. Informação, análise e os bastidores do esporte com quem entende do assunto. Comigo, Luciana Novaes e Geeno Andrade. Aqui a informação vem com profundidade, vamos além do placar, analisando e acontece dentro e fora do quatro linhas. Hoje você vai conferir as últimas sobre o campeonato municipais, estaduais e a movimentação dos bastidores, os nomes que estão agitando o mercado da bola. Essa é uma missão do Portal Notícias Bahia, um programa jornalístico que vem ganhando espaço entre os conquistenses. O programa é transmitido ao vivo aqui pelas redes sociais da Rádio Melodia. Muito boa tarde, Geeno. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da Melodia FM. Geeno, nós mudamos os nossos horários, que era na terça-feira, agora vai ser toda segunda-feira. E hoje vamos começar com o pé direito, Geeno. Vitória da Conquista ganha a nova Secretaria de Esporte. Chico Estrela será o titular. O Diário Oficial do município de Vitória da Conquista deverá publicar nesta segunda-feira as sanções da prefeita Sheila Lemos. As leis aprovadas pela Câmara Municipal que integra e reforma administrativa proposta pelo Executivo. Entre as medidas está a criação das 3 novas secretarias, além da abertura de cargas estratégicas para reorganizar a estrutura administrativa do governo. Uma das principais novidades é a criação da Secretaria Municipal de Esporte, um antigo pleito da comunidade esportiva conquistense. A nova pasta nasce com a missão de coordenar políticas públicas voltadas ao fomento do esporte amador, ao apoio de mobilidades profissionais e à promoção da inclusão social por meio da prática esportiva. O vereador e o ex-vereador Chico Estrela foi o nome escolhido para comandar a nova secretaria. A indicação já havia sido antecipada nos bastidores políticos e deve ser oficializada junto com a publicação no Diário Oficial do município. Com uma estratégia, uma trajetória ligada ao esporte e ao serviço público, Chico Estrela é apontado com o nome de confiança da prefeita Sheila Lemos e com legitimidade para lidar com a nova pasta. A criação da Secretaria de Esporte marca um divisor de águas para o setor. Trata-se de reconhecimento da importância do esporte para o desenvolvimento humano e social da nossa cidade, afirmou aí o aliado do governo, o coordenador de esporte, Luciano Pina. Além da Secretaria de Esporte, a reforma administrativa contempla ainda a criação de 2 outras secretarias, cujos detalhes deverão ser anunciados oficialmente ao longo da semana. A expectativa é que novas estruturas tragam mais agilidade e eficiência à gestão pública em um momento em que o município se prepara para novos desafios sociais e econômicos. A nomeação de Chico Estrela e a institucionalização da nova secretaria já mobiliza a expectativa dentro da comunidade esportiva, que aguarda investimentos em infraestrutura, programas de base e valores dos talentos locais. A partir de agora, o desafio será transformar a nova estrutura em resultados concretos para a população. Gênio, que felicidade, não é? Começar o programa com notícia excelente como essa é maravilhoso. A população esportista de Conquista, desportista de todos os esportes, tinha esse anseio pela Secretaria de Esporte, né? Porque a Secretaria de Esporte era integrado junto à cultura e lazer. Então, assim, o esporte é muito grande, ele movimenta a economia, o lazer e tudo. Então, se precisava olhar para o esporte, apenas para o esporte. Cada uma secretaria tem a sua. E a indicação de Chico Estrela é excelente também, porque ele, além de já ter a experiência em gestão pública, né, no esporte, ele também é um cargo técnico, né, para ele. Ele foi jogador de futebol, foi atleta, assim, e uma decisão acertada da prefeita Sheila Lemos. Exatamente. E lembrando que a Secretaria de Esporte estava dentro do plano de governo da prefeita Sheila Lemos. Ela apresentou à Justiça Eleitoral esse plano de governo. E tudo que está dentro do plano de governo tem 4 anos para colocar em prática, né? E foi a maior expectativa. Inclusive, ela reuniu lá no Rotary Club com todos os envolvidos, né? Todos os atletas, todos os representantes de todas as mobilidades esportivas lá no
no Rotary Club, justamente para entender melhor, para conversar, ouvir o que eles tinham a dizer sobre a secretaria, essa nova secretaria, que veio realmente para mudar, fazer a diferença no esporte, né? Porque Chico Estrela já tem todo um nome, ele já tem um preparo, ele já montava campeonatos, e agora aí ao lado aí do coordenador de esporte, Luciano Pina, que também é presidente da LCDT, fez uma força exatamente. Total. Sheila cumprindo, né, com sua, não vou dizer promessa, mas com a sua, as pautas, né, que ela colocou na campanha dela. E se falando dessa reunião, eu estava lá também presente, né, eu também como sou esportista, também eu trabalho com esporte, lido com esporte, e eu estava lá junto com outras modalidades, né, que a minha área é futebol, porém tinha todas as artes marciais. Foi uma reunião muito importante. Na época, o doutor Alain, ele ainda não era candidato, né? Ele não era o vice-prefeito, ele também estava lá. E foi a decisão acertada dela, junto com o Luciano Pina, que trabalha bastante, né? Hoje ele vai ter o apoio de muita gente, né? Exatamente. Mas agora que nós estamos aqui super felizes com essa nomeação de Chico Estrela, a coletiva de imprensa vai ser às 14h30. Nós vamos sair daqui do programa direto lá para a coletiva de imprensa no gabinete da prefeita, onde vai ser empossado aí o novo secretário de esporte, Chico Estrela. Chico, sucesso, seja muito bem-vindo ao esporte. Mais uma vez, né? Só reforçando, porque bem-vindo ele é sempre. Ontem mesmo ele estava lá no estádio de Valdo Flores como comentarista. Ele independente de se ele estava como vereador, não, ele sempre esteve em todos os campos, né? Todos os campeonatos, ele se mantém presente, né? Gênio, eu vou dar uma notícia aqui que aconteceu ontem com o jogador do Bahia. O jogador do Bahia sofreu uma colisão em campo e recebeu atendimento imediato do SAMU durante a partida no estádio Edivaldo Flores. O jogador Gustavo Rafael, do time do Bahia, sofreu uma colisão durante a partida contra o Grêmio ontem, no estádio municipal Edivaldo Flores. O incidente ocorreu em lance de jogo e envolveu o contato direto com um atleta da equipe adversária. Isso é normal acontecer, viu, gente? A equipe médica de plantão agiu com rapidez e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado imediatamente, prestando os primeiros socorros ainda no gramado. Após a avaliação, foi constatado um trauma leve no couro cabeludo. O jogador permaneceu consciente durante todo o atendimento e foi conduzido para observação fora do campo, sem necessidade de internação hospitalar. A presença do SAMU durante o evento esportivo faz parte de uma ação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, que tem garantido suporte médico durante toda a partida do campeonato. A iniciativa visa assegurar a integridade física dos atletas e oferecer respostas rápidas em caso de urgência. A atuação rápida do SAMU demonstra a importância de termos equipe médica disponível em evento esportivo, garantindo mais segurança para todos os envolvidos, destacou Luciano Pina, presidente da LCDT. O jogo seguiu normalmente após o atendimento de Gustavo Rafael. Passa bem, a Secretaria de Saúde reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade esportiva conquistense. A direção do Bahia informou que Gustavo Rafael passa bem e deverá seguir em recuperação sob os cuidados do departamento médico do clube. O jogo seguiu após a paralisação para o atendimento. O estádio Edivaldo Flores se sediava a partida válida com competição regional de base. Contou com a presença de público e estrutura de emergência conforme visto pelos protocolos da Federação Baiana de Futebol. Parabéns aí à secretária Fernanda Maron, a Matheus, o coordenador de urgência e emergência, e da subsecretária de saúde, Kalili Lemos, por estar disponibilizando o SAMU, né? Todos os finais de semana aí nos campeonatos municipais. E parabéns também à organização, né, da Liga, porque tem essa responsabilidade, né? A prefeitura, junto à secretaria, a secretária está sempre disponível. Mas a responsabilidade vem da parte da coordenação de estar atento a isso, né? Onde tem o SAMU, tem a polícia, a guarda, para manter a segurança de todos, não só dos jogadores, mas como da torcida, dos que estão trabalhando, dos ambulantes,
pessoal da comunicação todos, né? Isso é importante. Exatamente. Inclusive, Jânio, compareceu também lá no estádio o vice-prefeito, o doutor Luiz Alain. O doutor Alain já atende os atletas que são cadastrados da LCDT, mais de 400 a 500 atletas. Ele já é médico também, gente. Não é só da CBF, não, viu? Ele também é médico aí da LCDT, que vem dando todo o suporte. E concordo com o Gênio. Parabéns à Polícia Militar, à Guarda Municipal, a fidelidade dele, Gênio. Chega lá primeiro do que nós. Eles chegam cedo lá. Eles passam, eu creio que vocês devem fazer monitorar ali o espaço, o ambiente, né? Exato. E o doutor Alain, ele é um homem do campo, né? Ele está sempre em todos os campos. Muito antes de ser prefeito, ele já frequentava, né? E essa questão dos atletas, ele não atende só os atletas da LCDT, mas também ele tem uma parceria junto com o futebol feminino também, algumas meninas, ele atende no próprio escritório dele, no consultório dele, desculpa. E já como vice-prefeito, já no campeonato aqui, ele foi assistir no campeonato do Guarani. Do Guarani, foi. Né? No Guarani não, no Interbras, né? Mas no jogo, ele estava lá e prontamente ele atendeu. Então, assim, foi, ele atendeu um jogador que estava passando mal, desmaiando lá. Ele sempre tá de prontidão, né? Plantão, tá de plantão. Gênio, sábado, que jogaço, Gênio. O Santos venceu o Brasil de Limeira em jogo eletrizante no estádio Edivaldo Flores. Gênio, vamos bater um papão aqui sobre 2 jogos que mexeu muito comigo. Que foi esse do Santos em uma partida marcada por equilíbrio, emoção e muita tensão à beira do campo. O Santos venceu o Brasil de Limeira por 3-2 na tarde do sábado, no estádio Edivaldo Flores. Com o resultado, o Santos chegou a 7 pontos na tabela, enquanto o Brasil de Limeira permanece com apenas 1 ponto. Durante os 90 minutos, a partida teve clima de final de campeonato. Técnicos e auxiliares não esconderam a tensão, mostrando agitação durante toda a disputa. Até os jogadores do banco de reserva participaram ativamente, incentivando seus companheiros em campo. Os goleiros foram protagonistas em diversos momentos, realizando defesas importantes que mantiveram o placar definido até os minutos finais. O Santos abriu vantagem dos 2 gols de Rafael Dias, que viveu a tarde inspirado. Ailton Souza também balançou as redes, completando o placar para a equipe santista. Já o Brasil de Limeira reagiu com o gol de Patrick Souza e Everton Castro, mas não conseguiu evitar a derrota. O duelo também foi marcado por um número relevante de advertências disciplinares. Pelo lado do Santos, receberam cartões amarelos os jogadores Arthur Gabriel, Leônidas Santos e William Luiz Lopes. A equipe também teve seu auxiliar técnico expulso, mas após discussões acaloradas com a arbitragem. Do lado do Brasil de Limeira, foram divertidos um cartão amarelo. Elias Pereira, Everton Matos e Pablo e o Wallace Cardoso. A arbitragem atenta aos lances decisivos foi comandada por Diego do Prado, com auxílio de Arleson Cleison Barbosa e José Luiz Araújo dos Santos. A mesária da partida foi Marcela Silva Mota. O resultado manteve o Santos vivo na disputa por uma vaga nas próximas fases, enquanto o Brasil de Limeira precisará reagir rapidamente para evitar uma eliminação precoce. O próximo compromisso das equipes será divulgado nos próximos dias pela organização do campeonato, Gênio. Que jogão, viu? Jogaço. O jogo entre duas equipes de qualidade. O Brasil, infelizmente, é uma equipe que ainda não conseguiu se acertar na competição, mas é uma equipe de muita qualidade, que começou o jogo em alto nível, né? A equipe do Santos, ela parece que teve um apagão no começo, e aí abriu o placar o Brasil, depois o Santos empatou com o gol de Rafael Dias. Logo em seguida o Brasil fez outro gol. Agora, só corrigindo a informação, porque eu acho que o erro de digitação, um gol foi de Rafael Dias e 2 de Maradona, né? No caso, Ayrton Júnior. Sei. A correção para ser justo com o atleta, né? Porque eles ficam tudo ligadinho aqui, viu? Exatamente. Para ser justo, que para mim foi o destaque da partida, né? Maradona, Ayrton Júnior, mas mais conhecido como Maradona, é um talento do futebol de conquistense. No começo do campeonato ele foi procurado por todos os times e o Santos teve a felicidade de conseguir fechar com ele para ele estar jogando com o time. E a primeira partida que ele joga no campeonato,
e ele já fez 2 gols ajudando a equipe do Santos a vencer. Gênio, interessante. E quando eu cheguei no estádio, eu cheguei acho que 15 minutos antes da partida, o Brasil de Limeira já estava em campo, estava lá se aquecendo, né? E ao mesmo tempo, até se aquecendo, eu percebia neles aquela seriedade, sabe? Focado. E isso é muito bom. Quando você chega no campo, você vê o time já, mesmo que esteja ali em preparação, mas focado até sem nenhum tipo de brincadeira, ao contrário dos treinos normais, né? Exatamente. O Brasil de Limeira é um time aqui da zona rural, mas que ele está sempre aí jogando a LCDT. Já faz um tempo que ele está na Série A. E um trabalho muito bem feito que eles vêm fazendo. Esse ano ainda não encaixou, ele está em penúltimo lugar com 1 ponto, mas é um time muito bom. Você estava lá, você viu como eles jogaram, principalmente no começo do jogo. Só que a equipe do Santos foi felicidade, né? Conseguiu virar o jogo com a qualidade do atleta Maradona. Ele fez 2 gols, 2 bonitos gols, né? Quero mandar um abraço para Kaique Ferraz, que também estava lá dando esse suporte ao Santos, na beira do campo, seguindo o perfil lá de William Teixeira, que eu tô surpresa com o William, eu vou chegar nessa parte aí. Então vamos falar do Campeonato Municipal da Série A de Moicana, vence na abertura da 4ª de rodada. A 4ª de rodada do Campeonato Municipal de Futebol da Série A começou com a emoção na tarde de sábado. As 2 equipes em busca da ascensão na tabela. No estádio Lomanto Júnior, Moicana levou a melhor sobre a Vila da Conquista, vencendo por 1-0 em uma partida equilibrada com chances para ambos aos lados. O gol da partida ficou por conta do jogador Edivan da Silva. Com o resultado, o Moicana chegou aos 5 pontos na competição, assumindo posição intermediária e mantendo vivas as chances de classificação. O Vila da Conquista, por sua vez, permanece com 4 pontos e precisará de um bom resultado na próxima rodada para não se distanciar do pelotão da frente. A partida foi bastante disputada, marcada por um alto número de advertência. Pelo lado do Moicana, 4 jogadores foram punidos de cartões amarelos: Adailson Vasconcelos, Bruno Gomes, Douglas Santos e Guilherme Aguiar. A comissão técnica também acabou sendo advertida. O técnico Aldinélio Santos e o preparador físico Juscelino Ribeiro receberam cartões amarelos. O clima também estava tenso ao lado do Vila da Conquista. 3 atletas foram advertidos com cartões amarelos: Franklin Santos, Wesley Santos e Alex Lima. O técnico Trindade recebeu cartão amarelo e posteriormente foi expulso com cartão vermelho, deixando a equipe desfocada na beira do campo. Na sequência do campeonato, pela 5ª rodada, o Moicano enfrenta a equipe do Brasil da Limeira. Quanto à Vila da Conquista, terá pela frente o Santos. Vai ser jogão, gente. Porque o Moicano e Brasil da Limeira e Vila da Conquista com o Santos, prepara, gente. Prepara a torcida para ir lá, porque vai ser jogão. Vai, jogão. Inclusive esse aí, Moicano e Vila, né? Que é um jogo que, na verdade, ele já começa muito antes do campo. É considerado um clássico regional. Eles são ali da mesma região da cidade. Então é clássico. Sempre jogo pegado, sempre jogo quente, sempre com expulsões, sempre com bastante cartão. Porque é um clássico, né? Clássico é clássico. E fica todo mundo brigando mesmo, gente. Agora, eu tenho uma sensação que é final de campeonato. Por conta da garra dos atletas, eles brigam mesmo, vai pra cima. É que tem jogo também que é um campeonato à parte, como esse aí, né? Se você pegar um Grêmio e Maru, um campeonato à parte, Vila e Moicana, o campeonato à parte, por conta da rivalidade dos times, né? Eles são da mesma região e aí acaba que eles criam essa rivalidade. Gênio, o campeonato dos servidores. Estava lá, não foi, Gênio? Encerrou a primeira fase com goleada e definição de 4 de finais. 4 partidas movimentaram a manhã do domingo no Campeonato Municipal de Servidores Públicos, marcado com o encerramento da primeira fase da competição. Os jogos ocorreram no campo do Campinhos e na Lagoa das com destaque para goleadas da equipe da Saúde sobre Educação. Gente, Saúde e Educação.
Timão, viu? No campo dos Campinhos, a equipe do Saúde mostrou superioridade e venceu de 5-0, garantindo moral para a próxima fase. Na sequência, o time dos servidores públicos bateu a equipe do Torre em uma partida equilibrada, encerrando o placar magro de 1-0. Já no campo da Lagoa das Bateias, a equipe do Sengen não compareceu. O resultado, de novo, WO. Na vitória do meu Deus, do Exaú Matos com placar simbólico de 3-0. Na último duelo da rodada, a Guarda Municipal e a EMURC protagonizaram um confronto bastante disputado. Terminou o empate de 3-3. Com os resultados do confronto da quarta de finais já estão definidos e acontece no próximo sábado, dia 17, com 2 jogos programados, gente. É bastante movimentado, porém já praticamente definida os classificados. O jogo de destaque foi entre EMURC e a Guarda, porque era o jogo que valia a classificação, onde os dois disputavam a última vaga, né? E com empate aí a Guarda Municipal segue o campeonato e a EMURC, nesse momento, fica para trás. E aí teremos os jogos de mata-mata na próximo sábado, que vai pegar fogo, na Lagoa das Bateias. Convido todos vocês aí que estão nos ouvindo, né, para prestigiar. É um campeonato que é dos servidores, mas tem grandes jogadores que jogam a liga também, porque tem jogadores de qualidade. Pode prestigiar que vocês não vão se arrepender. E as quartas de final, você não sabe, dia 17, às 15h15, Serviços Públicos e Guarda Municipal. E às 16h30, Educação e Torre. Educação e Torre é jogaço. Eles jogam mesmo, eu já participei de dos 2 jogos deles. Eles não entram para brincadeira não, viu? A partida promete emoção e disputa acirrada, com as equipes buscando uma vaga nas semifinais do torneio, que celebra o espírito esportivo entre os servidores municipais. Vai ser grandes jogos. Como eu falei, mantenho o convite aí para comparecer lá na Lagoa das Bateias, né? Além de tudo, você tem aquela paisagem bonita, né? Onde a lagoa tá muito bonita, né? Você pode levar a sua família lá. Eu ia falar, leve as crianças, gente, que o lugar é lindo demais. Você tem opções para todos os lados. Você vai lá, assiste os meninos jogando lá, o campeonato dos servidores, depois você vai lá para a quadra, ver os campos de vôlei, né? Vôlei, tem aquele do esporte com pé, agora me fugiu o nome. Mas, vai lá conferir. Isso. Vai lá conferir. Eu acho que vale a pena por conta do ambiente. É muito lindo, né? Levar a sua família para passear, fazer até um piquenique lá, tem espaço à vontade lá. Então, segue o conselho de Gênio aí, lazer. E falando de lazer, eu vou pedir um intervalo aqui para tomar uma aguinha, né, Gênio? Que é vamos falar muito sobre futebol. Eu tô doida para chegar aqui na parte já do Grêmio. Mas enquanto isso, vamos ouvir Jeana Lopes. De você, mas não é bem assim. Você não vai fazer mais uma vez meu coração de bola. Já sofri demais por você, chorei, te dei meu coração. Se você se for, me esqueça. Se pensar em voltar, nem pense. Não vou voltar atrás. Se você se for, me esqueça. Se pensar em voltar, nem pense. Não vou voltar atrás. É ilusão achar que você mudou, que dessa vez vai ser diferente. Não vou pagar pra ver você brincar mais uma vez com meus sentimentos. Se você se for, me esqueça.
gosto de você, mas não é bem assim. Você não vai fazer mais uma vez meu coração de bola. Já sofri demais por você. Chorei, te dei meu coração. É ilusão achar que você mudou, que dessa vez vai ser diferente. Não vou pagar pra ver você brincar mais uma vez com meus sentimentos. Se você se for, me esqueça. Nem pense, não vou voltar atrás. Se você se for, me esqueça. Se pensar em voltar, nem pense, não vou voltar atrás. Se você se for, me esqueça. Se pensar em voltar, nem pense, não vou voltar atrás. Voltar, cansei de chorar. Hoje em dia tudo lembra nós dois. Os banhos de mar, os beijos ao luar, todo o amor que eu tinha lhe dei. Os banhos de mar, os beijos ao luar, todo o amor que eu tinha lhe dei. Você se esqueceu, desprezo me deu, e a saudade ainda vai me matar. Eu quero que volte pra me dar amor, calor. Eu quero que volte pra ficar, aí minha vida não vai se acabar. Vem, chama pra mim quem há muito tempo se foi. Canta, vem, chama pra mim quem há muito tempo se foi. Precisa voltar, cansei de chorar. Hoje em dia tudo lembra nós dois. Os banhos de mar, os beijos ao luar, todo o amor que eu tinha lhe dei. Você se esqueceu, desprezo me deu, e a saudade ainda vai me matar. Eu quero que volte pra me dar amor, calor. Eu quero que volte pra ficar, aí minha vida não vai se acabar. Não vai se acabar, oi, 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 oi. Não vai se acabar.
estamos de volta. Vocês ficarem curtindo a Jeana Lopes, o forrozinho. Já quase chegando o mês de junho aí, já é o período de muito forró. Gênio, empate, movimenta e marca sequência da 4ª rodada do Campeonato Municipal da Série A. O Grêmio e Bahia empatam em 2-2 com um jogo tenso no Edivaldo Flores. A arbitragem é alvo polêmico e cartões marca a partida. Na manhã de domingo, o estádio Edivaldo Flores foi palco de mais um duelo eletrizante válido pela 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol da Série A. Grêmio e Bahia protagonizaram um jogo disputado, que terminou empatados em 2-2. Resultado que levou ambas as equipes aos 8 pontos na tabela de classificação. O confronto foi marcado por uma intensidade dentro de campo, reclamações fora dele e uma arbitragem contestada, principalmente pela torcida gremista, que prestou contra a não marcação de um escanteio aos 28 minutos do segundo tempo. O lance polêmico envolveu o árbitro assistente Osmar Carvalho, que ouviu gritos e vaias vindo das arquibancadas. Apesar da tensão, o Grêmio conseguiu acalmar os ânimos ao marcar o segundo gol logo depois aos 30 minutos. O destaque da equipe tricolor foi Felipe Matos, autor de 2 gols que garantiram o empate. O técnico William Teixeira Silva esteve o tempo todo à beira do gramado, orientando e incentivando seus atletas, com muita vibração. Curiosamente, foi também o primeiro a deixar o campo após o apito final. O Grêmio teve apenas um jogador advertido com cartão amarelo, que foi Diego Marinho. Já o Bahia acumulou um alto número de punições disciplinares. Foram 7 cartões amarelos e 1 vermelho. O zagueiro Yuri Alves foi expulso após receber o cartão vermelho direto. Os demais advertidos com amarelo foram Rodrigo Oliveira, Yuri Santos, Gerval de Jesus, Felipe Rocha, Davi Souto e Bruno Oliveira. Os gols do Bahia foram marcados por Rodrigo Santos e Rony França. A equipe baiana chegou a pressionar e teve um pênalti marcado em seu favor aos 33 minutos do segundo tempo após o toque de mão na área. O técnico Rafael Nogueira viveu o jogo intensamente e na margem do campo, questionando as decisões da arbitragem e cobrando melhor desempenho em seus comandos. A equipe de arbitragem foi composta por Fábio Carvalho, árbitro principal, Alcione Oliveira e Osmar Carvalho, assistente, além de Adriana dos Santos Brito como mesária. Com o empate, o Grêmio e Bahia mantêm entre os líderes do campeonato. Na próxima rodada, o Grêmio enfrentará o Desportivo e mais um desafio importante para a sequência da competição. Gente. Jogão entre os 2 líderes, né? Tanto que o jogo só empate. Os 2 estão lá na cabeça com 9 pontos, 8 pontos cada um. O Grêmio em primeiro e o Bahia vem em segundo, né? Logo em seguida vem o Jurema. Mas o jogão que fez jus, né, a posição da tabela deles, né? 2 grandes times, com grandes jogadores. E só que a arbitragem sempre, né, tá... 2 cartões vermelhos, tudo na comissão técnica. Poxa, vamos analisar e vamos verificar, né? Porque é normal você ter o clima agitado, esquentado, falar mesmo. O juiz tem que relevar certo tipo de situações. Porque não é fácil você ficar jogando seu time pra frente se... Não, você tem que... Eu, como treinador ali, eu perco a voz às vezes. Mas o que eu digo é em relação às polêmicas, né? A arbitragem, ela fica muito em polêmica. Todos os jogos sempre tem a reclamação de um ou mais times, né? Agora, Gênio, o William me surpreendeu. O William gritou, aquela calmaria dele virou tempestade. Ele gritou, xingou, até o fisioterapeuta da equipe também xingou o bandeirinha. A torcida reclamou, porque eu estava distante, mas ele estava muito próximo, devia ter dado o escanteio. Exatamente, às vezes acontece os erros da arbitragem, os equívocos acabam tirando até o William, né, que é o calmo do sério. Não tem jeito. Do sério, e ele ficou ali naquela agitação. E o destaque negativo ficou por conta da indisciplina, né, do Bahia, que recebeu 7 cartões amarelos e 1 vermelho. É muito cartão para um jogo.
Muito cartão mesmo. Mas é a questão do jogo, cada jogo pro jogo, né? Porque o time do Bahia não é um time assim, indisciplinado durante o campeonato. Talvez a questão do jogo que era importante, momento, né? Exatamente. Que o Grêmio teve apenas um cartão amarelo, que foi o de Diego, mas a torcida do Grêmio reclamou mesmo, que a torcida tá lá para isso, né, gente? Para reclamar por conta desse escanteio no 28 minutos. Que são lances que às vezes pode acabar num lance de gol, né? Detalhes, futebol é feito de detalhes. E um lance desse aí você pode tomar ou fazer um gol, né? Eu sei que os dois técnicos estavam intensamente na área técnica, não tinha diferença de nervosismo. Se colocasse na balança, era a mesma coisa. Nem pareceu o Willian das outras partidas. Não apareceu. Mas é bom que dá emoção no jogo. Você vê aquilo ali do técnico, mas ele foi o primeiro. O Grêmio não é acostumado a perder, né, gente? A realidade é essa. E quando ele começou a perder, o técnico saiu, foi o primeiro a sair do campo de cabeça baixa, talvez não quis conversar com ninguém. Talvez até pela forma que ele estava, ele não é assim, né? Ele pensou bem, ele falou assim, é melhor sair daqui, porque estou muito nervoso. Mas foi, viu? Porque ele geralmente é o último a sair do campo, né? Ele sai praticamente o último da comissão técnica que estiver saindo. Mas dessa vez ele foi o primeiro. Ele simplesmente virou as costas. Eu fiquei assim, olhando assim pra ele. Gente, quem não é acostumado a perder... Não tem jeito, né? Quando perde... A equipe grande... Normal, né? Com bastante investimento, né? Aí isso ainda pesa. Para o treinador pesa. Você treinar uma equipe que, teoricamente, inferior... O peso é menor, se perder, o cara não vai lhe cobrar muito. Agora você tem uma equipe com grandes jogadores, o técnico tem que fazer esses jogadores jogar. Às vezes os jogadores não estão rendendo, mas a culpa vai cair pelo técnico que não está conseguindo fazer. Então, assim, quando você está dentro de uma equipe grande, a pressão é muito maior, porque você está em equipe teoricamente mais fraca, de camisa, né, de menor camisa, como eu disse, camisas grandes e camisas pequenas, time que não tem tradição. E o Grêmio prepara, viu? Porque depois dessa aí, agora, falar de Desportivo, Jurema venceu o Desportivo por 2-0 e a sua liderança, e a liderança isolada. Inclusive, o presidente do Jurema continuou lá em campo, eu ainda conversei com ele, feliz, o time tá ganhando, então a gente fica feliz, né? Foi Rafael, não é? Rafael, grande pessoa, um abraço aí para Rafael do Jurema. E eu também quero aproveitar e mandar um abraço para Rafael do Bahia, sempre muito educado, o Ilha também do Grêmio, os técnicos, né, todos muito bem educados, tratam muito bem a imprensa, obrigada pelo carinho e respeito com a imprensa. O Rafael do Bahia é muito educado, ele é um cara 100%. Eu fui chegando lá, ele estava lá, o pessoal das meninas com Marcela da mesa, né, e ele, você já tirou lá a foto do jogador? Precisa de alguma coisa? Não, já tirei, já tá tudo registrado. Ele não é não só o técnico, como ele que comanda tudo, né? Ele que monta a equipe, monta o time, ele é diretor e técnico. Mas e responsabilidade. Ele é um cara muito, muito educado, gente boa pra caramba. Gênio, na primeira partida da rodada, o Jurema venceu o Desportivo pelo placar de 2-0 e assumiu a liderança isolada da competição, alcançando 7 pontos na tabela. O Desportivo, por sua vez, permanece com 2 pontos ainda sem vitórias. O time, comandado por Jackson Soares, demonstrou domínio tático e eficiência ofensiva. Os gols foram marcados por Jean da Silva e Cauã Duarte, que se destacaram na linha de ataque. Ao final do jogo, o técnico Jackson celebrou a performance e com entusiasmo. Foi uma partida difícil, mas os meninos se dedicaram no início ao fim. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, declarou aí o técnico. Apesar da derrota do Desportivo, não se entregou. O técnico Clodoaldo Pereira manteve a equipe motivada durante toda a partida, incentivando os jogadores a cada lance. A postura aguerrida em campo rendeu reconhecimento mesmo sem balançar as redes. O meio-campista Gabriel Pereira recebeu o cartão amarelo, o único da equipe no confronto. Já o Jurema teve apenas um jogador advertido, que foi o zagueiro John Lucas. A partida transcorreu sem maiores incidentes e foi conduzida com firmeza pela equipe de arbitragem composta por Alexandro Oliveira, o árbitro principal, Cláudia Batista de Oliveira e Silvano Gomes dos Santos, assistente, além da mesária Adriana dos Santos Brito. Com a vitória, o Jurema reforça sua campanha com 2 favoritos na competição.
um dos favoritos na competição. Enquanto o Desportivo busca recuperação nas próximas rodadas para seguir sonhando com a classificação. Desportivo, não vai ser fácil você enfrentar o Grêmio, não. Muito preparo, muita corrida. O Grêmio é duro. Não é? Um jogo do Jurema, né? Que, como eu falei no programa passado, ele tá se consolidando no campeonato como uma equipe favorita. Venceu, alcançou 7 pontos. Agora, como a gente tem a responsabilidade com a notícia, Luciana, o Jurema ele foi líder até a empate do Grêmio com o Bahia. Com o empate, o Jurema passou a ficar terceiro colocado. E o Bahia e o Grêmio com o primeiro, Bahia segundo e o Jurema em terceiro. Logo em seguida vem o Santos, são os 4 primeiros do campeonato. Então, agora sim, diferença de poucos pontos ali. Então, fala de novo, vem Jurema. O primeiro colocado é o Grêmio, com 8 pontos, junto ao Bahia com 8 pontos. O Grêmio tem provavelmente gols, saldo de gols e vitórias, eu não sei qual critério está desempatando. O Grêmio ele é o primeiro. Bahia é o segundo, Jurema vem em terceiro com 7 pontos. E logo em seguida vem o Santos com 7 também. Porém, a gente também tem que frisar que tem alguns times que ainda só jogaram 2 jogos, né? Como o Brigide, a DS Academy, o Maru, Periquita, tem alguns times que só jogaram 2 jogos. Então, assim, a tabela, ela está... Nesse momento, Grêmio, Bahia, Jurema e Santos são os 4 primeiros. Timãos. Mas aí tem times que tem dois jogos a mais e essa tabela pode mudar totalmente. Haja coração. Haja coração. Os técnicos... Ô, Jane, como é que funciona, no caso, o técnico que recebeu o cartão vermelho? Fica quantos jogos sem afastado? Se ele foi expulso direto, se não fez nada demais, o árbitro não relatar nada demais, ele não foi julgado e não pegar nenhum jogos a mais, é um jogo só. Vermelho é expulsão, é suspensão automática, como a gente chama, um jogo direto. O árbitro relata na súmula, se ele foi expulso apenas, não falou mais nada, saiu, ele só pega um jogo. Mas se ele agrediu ou falou muito, xingou o árbitro, aí o árbitro vai relatar e aí ele vai ser julgado. Né? Mas se foi apenas uma expulsão simples, é um jogo só. Então foi por isso que eu vi um árbitro perguntando, tal técnico, vamos falar o nome das pessoas, vamos falar quem é o santo, mas não vamos falar o milagre, né, gente? Mas não vamos falar o santo, porque ele é muito gente boa. Aí por isso que ele falou assim, teve alguma reclamação aí de fulano? Aí a mesária falou, não, tá tudo tranquilo. Ele, tá, então foi isso, né? Ele tava pegando informações justamente para usar para contra... relatar, ele faz o relatório. Geralmente a expulsão ela é relatada na súmula. Se for uma expulsão simples, às vezes não relata. Mas como uma expulsão que pode ser uma agressão, ele tem que relatar. E aí a comissão de arbitragem ela vai analisar, avaliar e vai julgar para ver se ele pega um jogo, o automático, que a gente chama, ou se pega mais de um. Agora eu não vou mentir pra você, não. Eu gosto dos jogos que ele apita, viu? Porque dá muita emoção. Tem muita emoção, tem muita adrenalina, sai um pouco daquela rotina, porque é um campeonato bem disputado e ao mesmo tempo cheio de polêmicas, né? Mas, eles próprios armam polêmica. Nunca é bom. A polêmica pro árbitro nunca é bom. O árbitro, para ele fazer uma boa arbitragem, ele tem que ser o menos que aparece. Pois é. Os jogos dele sempre tem uma coisa que acontece. Se não tiver, não é o jogo. Mas isso não é bom. Isso não é bom porque o árbitro ele tem que ser o mais discreto possível. Ele tem que entrar e sair sem ser notado. O dia que o árbitro entra e sai sem ser notado, ele fez uma arbitragem excelente. A partir do momento que ele é notado que há muita reclamação, é porque algo não foi certo. Até as fotos que eu tiro, eu tenho dificuldade de tirar com eles. E esse final de semana eu já tirei com os dos árbitros, né? Já nas beiras, assim, no campo, com a bola na mão, fazendo com o jogador, já participando do campeonato. Mas eu gosto, não vou mentir pra você, não. Mas para a arbitragem, a polêmica nunca é bom. É bom pra nós da imprensa, né? Aí que fica ali divulgando. A gente tem que ter notícia, né? Eu mesmo não tô mais nem saindo do campo. Nem me chame, viu, gente? O Mirassol derruba o Corinthians e o Red Bull e Flamengo assume a dianteira. 5 jogos agitaram o sábado pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou com a surpreendente vitória do Mirassol contra o Corinthians por 2-1 e o Mirassol com direito ao pênalti disfarçado por
Depay, que tentou uma cavadinha e errou a cobrança. Aí que é duro, viu? Ele deu uma cavadinha e isso irritou os jogadores do Mirassol. Eles partiram para cima dele. Talvez isso aí deu estímulo a mais para os jogadores do Mirassol, que tem grandes jogadores rodados, que já passou por grandes times da Série A. O segundo gol foi marcado por Gabriel, um jogador que jogou no Bahia, teve uma passagem marcante pelo Flamengo. Então, assim, hoje em dia o futebol você não pode desmerecer ninguém. O Mirassol subiu agora, é a primeira vez que ele joga a Série A, mas tem grandes jogadores, né? Não tem camisa, mas tem grandes jogadores. E Depay, que é o jogador holandês que joga no Corinthians, foi fazer um lance ali de efeito, dar uma cavadinha, e o goleiro conseguiu fazer a leitura da jogada e foi feliz na defesa. E na arena do Grêmio e Red Bull Bragantino, arrancou um empate de 1-1 nos minutos finais contra o Grêmio e chegou aos 17 pontos, assumindo momentaneamente a liderança da competição ao lado do Flamengo. O time carioca venceu o Bahia no Maracanã por 1-0 e também chegou a 17 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols de 13 contra 4, Gênio. É porque os gols, gols e vitórias são os critérios de desempates, né? O Red Bull Bragantino aí nos últimos anos sempre fazendo boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Virou SAF, investimentos, tá sempre fazendo boas campanhas. O Flamengo, né? Com o investimento que tem, Eu vou falar dele agora. Que o Bahia é superado pelo Flamengo no Maracanã e sofre segunda derrota consecutiva no Brasileirão. O Bahia foi derrotado pelo Flamengo por 1-0 na noite de sábado no estádio Maracanã, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do confronto foi marcado por Georgian e Arrascaeta, que segue como artilheiro isolado da competição até o momento. Com o time misto escalado pelo técnico Rogério Ceni, o tricolor de aço entrou em campo com algumas alterações visando a maratona de jogos da temporada. Apesar da postura combativa, a equipe baiana teve dificuldade para conter a pressão do rubro-negro carioca, que dominou as ações ofensivas no primeiro tempo. Agora imagina, o Bahia deve ter sofrido mesmo. Qualquer time sofre pressão com o Flamengo. É porque o Flamengo é o time de maior investimento do Brasil, com grandes jogadores, né? E vem sofrendo uma pressão grande aí porque não está conseguindo o resultado na Libertadores, que é o campeonato mais importante que disputa. E precisava dessa vitória, porque não foi bem na rodada da Libertadores. Precisava dessa vitória para justificar para a torcida, né? Mas lembrando que eles eram líderes, foi como eu falei lá no campeonato aqui municipal, eles eram líderes até o jogo do Palmeiras. O Palmeiras venceu o clássico importantíssimo contra o São Paulo por 1-0 e assumiu novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras ele é líder com... Deixa eu ver quantos pontos ele está. Com 19 pontos, o Palmeiras é o primeiro colocado. Flamengo e Bragantino com segundo e terceiro, respectivamente, com 17 pontos, e logo em seguida o Cruzeiro é o quarto. Jogão, viu? E o Flamengo, por sua vez, chega a 17 pontos, não é isso? Isso, 17 pontos. Vai jogar na próxima quarta-feira, dia 14, quando enfrenta Fortaleza no Arena Fonte Nova, em busca da reabilitação no Campeonato Tricolor. É um jogo difícil. Fortaleza é um time duro de jogar. Mas como eu falo, o Flamengo vem buscando mostrar para a torcida, né? Porque a torcida está pouco chateada por conta da Libertadores, que perdeu alguns jogos em casa e não vem bem. Qual é o risco de ficar fora da fase de classificação? Então, assim, vamos saber qual é a opinião, né, do técnico. Ceni vê favorecimento ao Flamengo e dispara tudo dentro dos padrões. O técnico Rogério Ceni justificou a escolha feita na escalação do Bahia na derrota por 1-0 para o Flamengo neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com um time bastante modificado, o tricolor foi superado pelo líder da competição, mas comandando
O comandante ressaltou que a decisão tiveram como base uma maratona de jogos e o destaque do elenco. De acordo com o treinador, a entrada de Rezende no meio de Lucho Rodrigues foi para tentar dar mais força física e a energia à equipe. As escolhas têm relações com a quarta-feira e com o elenco que foi montado. Não seria fácil com o Flamengo aqui de maneira alguma. A gente teve a lesão de Ademir e 2 laterais direitos estão machucados. O Eric suspenso e o Nico já tinha jogado como lateral. Acho até que ele faz a função bem. O Rezende entrou no meio do campo no lugar de Nico e nos ajudou com a altura. E hoje com o Lucho para tentar ter mais energia e pressionar um pouco mais no começo do jogo, suportando bem a pressão, com exceção do lance do gol. O Campeonato Brasileiro, ponto corrido, é um campeonato longo, então você precisa ter alternativas, porque o Bahia, além de estar jogando o Campeonato Brasileiro, também está jogando o Campeonato Libertadores, né? A Copa Libertadores da América, e vem bem numa boa campanha, mas há desgastes, né? Muita viagem, jogando na altitude. Então, assim, precisa ter alternativas para descansar jogadores, né? É complicado. Gênio! Estamos terminando mais um programa, o Giro do Esporte, que vai ser agora toda segunda-feira. Mas nós vamos estar trazendo novidades para vocês aqui durante a semana, viu? Estaremos marcando aí uma entrevista com um lutador de jiu-jitsu, que vai fazer um grande evento em Vitória da Conquista. Não vamos divulgar o nome dele, vamos confirmar com ele direitinho. O Jeane vai voltar aqui nos estúdios comigo. E amanhã eu vou estar aqui acompanhada no programa com a cantora Jeana Lopes. E Jeana vai falar um pouco aí sobre o forró, sobre a agenda dela, os eventos, o clipe que ela promoveu aí há pouco tempo. Então, Jeana Lopes, amanhã, fica aqui ligadinho amanhã no portal Notícias Bahia. O Giro do Esporte fica por aqui. Obrigada pela audiência e pela confiança de sempre. A gente se encontra na próxima segunda-feira e lembre-se, esporte é mais do que paixão, é informação, análise e visão crítica. Continue ligado nas redes sociais do portal Notícias Bahia, que lá nós estamos falando também tudo sobre os campeonatos, viu? E nós vamos sair daqui direto para uma coletiva de imprensa com a prefeita Sheila Lemos, empossando o novo secretário de esporte, nosso amigo Chico Estrela.